Silvana. Oi, Silvana. Página 37, fatologia, quarta linha de baixo para cima. Você fala aí, as escolhas errôneas, ampliando as interprisões grupo-kármicas. Amplie um pouco, por favor. Bom, dentro dessa condição, a gente vê que as interprisões e como o processo de libertação dessas interprisões se dá em função das nossas decisões, ou seja, das nossas opções pessoais. Muitas vezes, a pessoa, em função, às vezes, das companhias com quem ela anda, já está indicando um pouco do perfil e do temperamento dela. E a hora que ela faz isso, às vezes, se anda com companhias erradas, isso acaba, às vezes, levando ela a um processo de comprometimento dentro daquele grupo ou até mesmo perante a terceiros. Tá? Então, a gente vê muito isso hoje dentro da juventude, dentro dos jovens, né, que muitas vezes, em função da moda, em função das preferências pessoais, eles acabam optando pelo aquilo que que a influência horizontal promove, e ela acaba, às vezes, entrando em situações que comprometem, às vezes, a sua vida e a vida da sua família. Por exemplo, o envolvimento com drogas. Tá? Então, essa condição, às vezes, o processo aqui da necessidade que a gente tentou colocar, ele tem um caráter, um espectro bem amplo, que vai desde o aspecto sutil até a coisa mais escrachada, né? Como, por exemplo, o vício, tá? A drogadição. Então, vale a pena a gente refletir no âmbito geral, que todos nós, né, dentro da condição aí de consciências no processo evolutivos, ainda temos muito a depurar quanto às nossas vontades, aos nossos desejos, a nossa intencionalidade, e que somente a autorreflexão, o autojuízo crítico, vai permitir que a gente consiga depurar isso e fazer as reciclagens, as renovações íntimas necessárias. Né? Tá ok? Obrigada. Veraldo. Oi. Aqui também na fatologia, ali você fala de a compra por impulso levando ao consumo emocional. Na quinta linha de baixo para cima. Certo. Aí eu queria saber o seguinte, que eu sei que você faz orientação para as pessoas que às vezes estão com dificuldade financeira, ou até mesmo para ensinar a pessoa a fazer um melhor investimento das suas posses, né? Aí eu queria ver com você, assim, o que acontece assim, o que é mais comum da pessoa se enrolar? É por desnecessidade mesmo, ou às vezes ela se enrola porque ela acha que aquilo é evolutivo? O que você vê, assim, que é mais comum? Olha, tem várias respostas à sua pergunta, tá? Mas o que a gente vê na essência das pessoas é justamente a dificuldade emocional dela lidar com a própria realidade dela. No caso, as finanças ou os números da economia pessoal é apenas um reflexo dessa dificuldade dela de se enfrentar. Às vezes está envolvido ao processo dela, da dificuldade dela em se engajar num trabalho remunerado, às vezes a própria condição dela de não querer se submeter a uma condição de ser empregado, seja de uma instituição ou de uma outra pessoa, ou mesmo em função da pessoa querer que aqueles seus caprichos, aquelas suas vontades sejam atendidas a partir aí do seu consumo. Tá? Então, tem dos dois lados, tem tanto do lado daquilo que a pessoa recebe, como também do lado daquilo que a pessoa despende, dos recursos que ela acaba gastando, né, de uma forma desequilibrada. Mas tanto numa quanto na outra, a questão emocional, a questão instintual, a imaturidade, a própria síndrome dos amores errados, né, das ectopias afetivas, ficam bem nítidas. Então, a parte mais fácil é se acertar a questão das contas com as pessoas. O mais difícil é levar a pessoa a essa reflexão com profundidade. Então, por isso, muitas vezes, a gente acaba indicando a consciência terapia, às vezes até terapia cognitiva, para a pessoa lidar com essas questões suas emocionais. E isso acaba refletindo depois na sua saúde financeira. Então, é a saúde financeira, saúde emocional, a saúde psíquica, influenciando na saúde econômica das pessoas. Tá? Entendi, obrigada. Everaldo, na página 39, paradoxologia, na segunda linha de baixo para cima. Tá. O paradoxo dispersivo dos meios predominarem sobre os fins. Poderia ampliar, por favor?
Muitas vezes a pessoa às vezes acaba se focando mais no meio do que na finalidade daquilo que ela deveria almejar, né? Pegando aqui agora o exemplo que a gente comentou há pouco, a Daiane, né? A questão da economia. Muitas vezes as pessoas, isso na sociedade que a gente vive, uma sociedade de consumo, de hiperconsumo, uma sociedade capitalista, o que a gente vê é que as pessoas transformam aquilo que deveria ser o meio, que é a questão do recurso do trabalho, da atividade remunerada, a questão da poupança pessoal, do pé de meia pessoal, ou seja, de trabalhar, de lidar com o dinheiro, e a pessoa acaba transformando o dinheiro numa finalidade, num fim, tá, para a sua existência. Então, aquilo que deveria ser o meio, acaba sendo o objetivo da sua vida. Tá? Então, esse, vamos dizer assim, quem sabe seja o exemplo mais fácil, ou o exemplo que a gente consegue observar dentro do contexto da sociedade patológica que a gente vivencia, que a gente vive. E isso a todo momento, né, eu procurei destacar aqui no verbete, até na fatologia, né, falando aí do hiperconsumo, dos estímulos, tá, até mesmo do chamado neuromarketing, no sentido de instigar na pessoa, na população, novas necessidades. E a partir dessas novas necessidades, reforçar a condição do rolo compressor da vida humana, que é da pessoa, ao mesmo tempo que ela tem novas necessidades, ela vai ter que buscar recursos para atender essas necessidades, e com isso, muitas vezes, ela acaba sendo escravo do processo, do próprio processo capitalista, né? Teve uma situação uma vez que eu estive, já faz alguns anos, né, em São Paulo, faz quase uma década, que eu estava a trabalho lá, né? E eu fui almoçar num restaurante, o que eu observei? Que tinha várias pessoas que que eu tive a oportunidade de conversar, que a vida da pessoa se resumia praticamente 8 horas por dia, 8 a 9 horas no trabalho, 2 a 3 ou 4 horas dentro de um carro ou dentro de uma condução, voltando para a sua residência. Tá? E aquilo era o rolo compressor, a pessoa vivenciava aquilo. E tinha a distração dela, ou quem sabe o lazer dela, é ir no shopping e consumir, gastar, para novamente gerar a necessidade de continuar trabalhando e para aquilo poder atender novamente o seu lazer, que é o chamado shopping terapia, né? Então a gente vê que é uma condição patológica, que é alimentada e que a maioria das pessoas, infelizmente, ou se não tem lucidez, elas não conseguem romper com esse processo. E o que a gente observa aqui no Brasil, nos últimos anos, e no mundo como um todo, né, é justamente essa supervalorização da questão da posse, do ter, em detrimento da questão do ser, né, da pessoa valer aquilo que ela é, na sua essência, como consciência, e não aquilo que ela tem, seja em bens, seja na sua conta bancária, seja no seu carro ou na sua casa. Então, essa reflexão que eu busquei trazer para a gente poder fazer aqui, a partir desse verbete, uma análise de como é que a gente consegue lidar com toda essa realidade. Tá?